Milionário finge ser cego para testar uma pequena menina de rua. O que ela faz o deixa sem palavras e com o coração partido. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A noite estava fria e úmida, a chuva fina escorrendo pelas calçadas sujas do centro da cidade. O brilho dos postes refletia nas poças d'água, transformando a rua em um espelho distorcido da realidade. Renato Moura caminhava lentamente, suas mãos escondidas nos bolsos do sobretudo caro. Seu coração pesava tanto quanto suas botas molhadas. A cidade ao redor zumbia com o barulho de carros, vozes e passos apressados, mas ele se sentia isolado, como se existisse em um plano paralelo, desconectado do resto do mundo. Ele parou na esquina de uma praça mal iluminada e respirou fundo. A carteira de couro preto em sua mão parecia mais pesada do que deveria. Ele sabia que aquilo era ridículo, um jogo infantil, mas precisava confirmar o que já suspeitava. A honestidade era um luxo extinto. Com um movimento calculado, ele deixou a carteira escorregar de seus dedos. Ela bateu no chão úmido com um ruído surdo e ficou ali aberta, exibindo notas de R$ 100 e cartões dourados. Renato ajustou os óculos escuros e fingiu hesitar, como se fosse cego, esperando. A primeira pessoa que passou, um homem de moletom e capuz, parou, abaixou-se rapidamente, pegou a carteira e desapareceu na multidão. Renato soltou um riso amargo, sem surpresas. Ele tirou outra carteira do bolso interno e repetiu o gesto alguns metros adiante. Dessa vez, uma mulher de salto alto passou apressada. Ela olhou ao redor, abaixou-se, pegou a carteira, retirou algumas notas e jogou o restante no chão antes de seguir caminho como se nada tivesse acontecido. Renato sentiu um gosto amargo na boca. Sua teoria estava correta. As pessoas não valiam nada. Ele estava prestes a ir embora quando notou uma figura pequena na sombra de um prédio. Uma menina. Ela estava descalça, vestindo roupas sujas e grandes demais para seu corpo magro. O cabelo castanho embaraçado caía sobre os ombros, e os olhos, grandes atentos, estavam fixos na carteira caída. Renato permaneceu imóvel, esperando. A menina caminhou hesitante até a carteira, abaixou-se e a pegou com dedos delicados. Ele segurou a respiração. Agora vamos ver. Ela olhou ao redor, claramente em dúvida, mordendo o lábio. Então, devagar, aproximou-se dele. Moço... Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você deixou cair isso. Renato fingiu surpresa e estendeu a mão trêmula. Oh, muito obrigado. Os dedos pequenos tocaram os seus ao devolver a carteira. Ele a observou de perto. Suas unhas estavam sujas, a pele marcada por pequenos cortes. Mas o que mais o surpreendeu foi a expressão em seu rosto. Ela parecia feliz por ter devolvido. Renato ficou sem palavras. Ela poderia ter corrido, poderia ter pegado o dinheiro e desaparecido como os outros. Mas não, ela escolheu a honestidade. Algo dentro dele, algo que estava morto há anos, estremeceu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a menina recuou um passo. Você tá bem, moço? Renato percebeu que seu rosto devia estar refletindo o turbilhão de emoções dentro dele. Ele limpou a garganta e forçou um sorriso. Sim, eu só... Obrigado. A menina assentiu e, sem mais uma palavra, virou-se e desapareceu na escuridão. Renato sentiu uma onda de urgência. Ele não podia deixá-la simplesmente ir. Espere. Ela parou, mas não se virou. Qual é o seu nome? Houve uma longa pausa antes da resposta. Lara. E então ela correu. Renato ficou parado no meio da chuva, sua mente fervendo. Aquela garota, a honestidade dela. Por que aquilo o afetava tanto? Ele não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa. Ele precisava vê-la novamente. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar quando Renato deixou a praça. Sua mente girava em torno de um único pensamento. Lara. Ele entrou no carro e dirigiu devagar pelas ruas estreitas do centro.
os olhos varrendo as calçadas à procura daquela pequena figura franzina. Onde ela estaria? Onde dormia? Quem cuidava dela? Depois de meia hora, finalmente a viu. Lara caminhava apressada por uma viela escura, os braços cruzados contra o frio. Seu cabelo úmido grudava na testa, e os pés descalços pisavam nas poças de água suja sem hesitação. Renato seguiu seu trajeto à distância, estacionando o carro em um canto discreto. A viela terminava em um beco estreito entre dois prédios antigos. O cheiro forte de lixo e esgoto misturava-se ao som de vozes abafadas. Lara se enfiou entre caixas de papelão e sacos velhos de roupa. Renato prendeu a respiração ao ver uma pequena cabeça emergir de trás das caixas. Um garoto, não mais do que 7 anos, com olhos assustados e cabelo tão desgrenhado quanto o de Lara. Ela não estava sozinha. Lara se ajoelhou ao lado do menino, tirou um pedaço de pão amassado do bolso e o partiu ao meio, oferecendo a ele com um sorriso. O garoto agarrou o pedaço com as 2 mãos e devorou em segundos. Renato sentiu um aperto no peito. Ela teve a chance de roubar meu dinheiro e desaparecer, mas não fez isso. Por quê? Ele precisou vê-la mais de perto. Saiu do carro e caminhou devagar até a entrada do beco. Mas antes que pudesse dar mais um passo, ouviu um som áspero vindo da escuridão. "O que foi, Lara? Trouxe algo para nós?" Renato viu um homem alto e magro emergir das sombras. O cheiro de álcool chegou até ele antes mesmo que o sujeito desse um passo adiante. Lara enrijeceu. O menino ao seu lado se encolheu. "Eu não tenho nada hoje, Rogério", ela disse em um fio de voz. O homem estalou a língua. "Que pena. Mas você sabe as regras, né? Se não tem dinheiro, tem que pagar de outro jeito." Renato sentiu o sangue ferver. Quem diabos era aquele homem? Lara recuou, colocando-se instintivamente entre o garoto e Rogério. Eu vou conseguir algo amanhã, prometo." Rogério deu um passo adiante, inclinando-se sobre ela. "Isso é o que a gente vai ver." Renato não pensou. Seus passos ecoaram pelo beco, firmes e ameaçadores. "Ela não vai conseguir nada para você." Rogério virou-se de súbito, os olhos semicerrados avaliando Renato. "Quem é você?" Renato não respondeu. Seu olhar estava fixo em Lara e no menino, que pareciam congelados pelo medo. "Eu sugiro que você vá embora agora." O homem riu, um som gutural e cheio de desprezo. "E por que eu faria isso?" Renato deu mais um passo, aproximando-se sem hesitação. "Porque se você não sair agora, eu vou garantir que nunca mais chegue perto dessas crianças." Rogério hesitou. O terno caro de Renato, seu olhar impassível, a firmeza de sua voz, ele não parecia ser o tipo de homem que se intimida facilmente. Por fim, o homem estalou a língua, levantou as mãos e deu um passo para trás. "Relaxa, tiozão, só estava conversando com a garota." Ele lançou um último olhar ameaçador para Lara e desapareceu na escuridão do beco. Renato soltou o ar devagar, tentando conter a raiva que queimava dentro dele. Lara o olhava com desconfiança. "Por que fez isso?" A pergunta pegou Renato de surpresa. "Por quê?" Ele mesmo não sabia, só sabia que não podia ignorá-la. "Porque ninguém deveria falar com você daquele jeito." Lara cruzou os braços, claramente desconfiada. "Você é da assistência social?" "Não." "Então o que quer?" Renato olhou para o menino que agora espiava por trás da irmã e depois para ela. "Quero saber por que você não ficou com o dinheiro da minha carteira hoje à noite." Lara apertou os lábios, como se estivesse decidindo se deveria responder. Então deu de ombros. "Porque não era meu." A simplicidade da resposta atingiu Renato como um soco. Lara o encarou por mais um instante e então se virou, puxando o irmão para dentro de seu abrigo improvisado. Renato ficou ali, parado no beco escuro, sentindo pela primeira vez em anos que algo dentro dele estava mudando. Ele não ia simplesmente embora, não depois daquilo. A imagem de Lara e seu irmão encolhidos no beco não saía da cabeça de Renato.
Ele passou a noite em claro, deitado na cama macia de seu apartamento luxuoso, o olhar fixo no teto enquanto uma tempestade silenciosa se formava dentro dele. Por que aquilo o afetava tanto? Renato já vira a pobreza antes. Cresceu em um Brasil desigual, onde crianças pedindo trocados nos sinais eram parte da paisagem urbana. Mas havia algo diferente em Lara, a honestidade dela, a forma como protegeu o irmão, o medo estampado em seu rosto quando aquele homem nojento, Rogério, apareceu. Aquela noite mexeu com ele de um jeito que não sabia explicar. Quando o sol finalmente nasceu, Renato já sabia o que tinha que fazer. Ele voltaria. A praça estava menos movimentada pela manhã. Renato caminhou até o beco, desta vez sem se preocupar em se esconder. O abrigo improvisado ainda estava lá, mas vazio. O coração de Renato apertou. Onde eles estavam? Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer pista. Foi então que ouviu vozes abafadas, vindas de um mercado pequeno na esquina. Quando se aproximou, viu Lara dentro da loja, de pé diante do caixa, o irmão agarrado ao seu lado. O atendente a encarava com desconfiança. Eu juro que pago depois. Lara insistia, segurando um pacote de biscoitos nas mãos. O atendente cruzou os braços. Já ouvi essa história antes, menina. Ou paga agora ou sai daqui. O menino, tremendo de fome, puxou a blusa da irmã. Lara, ele sussurrou. Renato sentiu um impulso antes mesmo de pensar. Ele entrou na loja, aproximando-se do caixa. Coloque na minha conta. Lara girou nos calcanhares, os olhos arregalados ao vê-lo ali. Você de novo? O atendente olhou para Renato, analisando sua aparência sofisticada, e deu de ombros. Como quiser. Renato pegou o pacote de biscoitos das mãos dela e entregou ao menino. Ele hesitou, depois agarrou o pacote e começou a devorar o alimento. Lara o observava com um olhar misto de alívio e raiva. Por que você está fazendo isso? Renato meteu as mãos nos bolsos e a encarou. Porque vocês precisam de ajuda. Eu não pedi ajuda, mas precisa dela. Lara apertou os lábios, claramente lutando contra o orgulho. A gente se vira, sempre se virou. Renato soltou um suspiro pesado. Dormindo num beco, sendo ameaçada por homens como aquele Rogério, ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Renato aproveitou o silêncio. Tenho um quarto sobrando no meu apartamento. Vocês podem ficar lá até resolverem as coisas. Lara arregalou os olhos. Tá brincando, né? Parece que estou brincando. Ela o analisou de cima a baixo, desconfiada. Você é da polícia? Não. Tá querendo me vender para alguém? Renato soltou um riso nasalado. Não. Lara ainda parecia relutante. O que você ganha com isso? Renato hesitou. O que ele ganhava com isso? Ele não tinha resposta, apenas sabia que precisava fazer algo. Eu não sei, mas não vou deixar vocês voltarem para aquele beco. Lara trocou um olhar com o irmão. O menino parecia esperançoso. Ela, porém, permanecia desconfiada. Se você tentar qualquer coisa estranha, ela começou. Eu sei. Você me mata no meio da noite, Renato completou. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, rápido, mas real. Renato percebeu naquele momento que acabara de cruzar um limite que nunca planejou atravessar. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, mas sabia de uma coisa. Lara e o irmão nunca mais voltariam para aquele beco. A viagem até o apartamento de Renato foi silenciosa. Lara estava sentada no banco do passageiro, os braços cruzados e o olhar fixo na janela. Seu irmão, Miguel, dormia no banco de trás, a cabeça caída para o lado, o rosto sereno pela primeira vez em muito tempo. Renato dirigia em ritmo constante, ciente da tensão ao seu lado. Você mora longe? Lara perguntou de repente. Renato não desviou os olhos da estrada. Uns 20 minutos daqui. Ela assentiu lentamente, voltando a olhar para fora. Desconfiada, sempre alerta. Renato entendia. Ela provavelmente já tinha visto e passado por coisas que ele jamais poderia imaginar.
Crescer nas ruas era sobreviver em um campo de batalha diário. Confiar em alguém era um luxo perigoso. E ainda assim, ela tinha confiado nele o suficiente para entrar naquele carro. Isso significava alguma coisa. Quando chegaram ao prédio, Lara piscou ao olhar para a construção imponente. Os vidros refletiam as luzes da cidade e o porteiro abriu o portão com uma saudação educada para Renato. Senhor Moura, boa noite. Lara arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa. Você é um figurão, né? Renato apenas deu de ombros e seguiu para o elevador. Assim que entraram, Lara pegou Miguel no colo, segurando-o com cuidado para que ele não acordasse. O elevador subiu em silêncio. Renato sentia a respiração dela acelerada. Quando as portas se abriram para o andar da cobertura, Lara hesitou. Relaxa, Renato disse. Você pode sair quando quiser. Ela não respondeu, mas apertou os lábios, claramente processando tudo. Quando ele abriu a porta do apartamento, Lara ficou parada na entrada. Os olhos dela analisavam cada canto do lugar, como se fosse uma armadilha prestes a se fechar. Tá bom, pode me matar agora, ela disse cruzando os braços. Renato riu pelo nariz. Se eu quisesse te matar, teria feito isso antes. Ela suspirou e entrou, ainda cautelosa. O apartamento era amplo, de decoração minimalista. Cinza, preto e branco predominavam no espaço, com móveis de alto padrão e grandes janelas de vidro que davam vista para a cidade iluminada. Miguel se remexeu nos braços da irmã. Ele pode dormir no quarto de hóspedes, Renato disse, apontando o corredor. Tem uma cama grande lá. Lara hesitou, mas finalmente caminhou pelo corredor, abrindo a porta devagar. Ela desapareceu no quarto e voltou alguns minutos depois. Ele apagou. Renato fez um gesto em direção à cozinha. Quer comer alguma coisa? Lara franziu a testa, desconfiada. Tipo o quê? Qualquer coisa. Tem comida na geladeira. Ou posso pedir algo? Ela mordeu o lábio, como se aquilo fosse uma pegadinha. Um hambúrguer. Grande. Renato pegou o telefone e fez o pedido. Lara o observava o tempo todo, como se tentasse decifrá-lo. Então qual é a sua? Ela perguntou de repente. Renato ergueu os olhos. Minha o quê? Por que está fazendo isso? Ele hesitou. Não queria assustá-la, nem fazer promessas que não poderia cumprir. Porque eu vi você na rua e percebi que não podia simplesmente ir embora. Lara deu um riso curto e seco. É assim que você se diverte, ajudando pobrezinhos para se sentir melhor? Renato estreitou os olhos. Você acha que eu faço isso por caridade? Você é rico, mora num prédio chique e provavelmente nunca teve que lutar para comer. Então sim, Renato suspirou, recostando-se no balcão da cozinha. Eu já perdi tudo o que importava para mim uma vez. Lara cruzou os braços. E daí? Ele olhou para ela e por um instante hesitou. Ele nunca falava sobre aquilo, nunca. Mas por algum motivo sentiu que precisava dizer. Minha filha morreu há 3 anos. O silêncio caiu entre eles. O rosto de Lara não mudou, mas seus dedos se contraíram nos braços. Como? Renato desviou o olhar para o chão. Acidente de carro. Ela tinha 8 anos. Lara piscou. Isso é ruim. Renato riu pelo nariz. Sim, é bem ruim. Ela não disse mais nada, apenas observou. Renato percebeu que Lara não era como outras crianças. Ela não tentava preencher o silêncio com palavras vazias. Ela entendia, porque ela também já tinha perdido muito. O interfone tocou, quebrando o momento. Renato pegou os hambúrgueres na portaria e voltou para a cozinha, entregando um a Lara. Ela pegou o lanche, observando-o por um momento. Então deu a primeira mordida. Os olhos dela se fecharam brevemente e por um instante Renato viu algo diferente nela. Alívio. Ele se encostou no balcão, observando-a comer. Eu posso confiar em você? Ela perguntou de repente com a boca cheia. Renato cruzou os braços. Eu quero que sim. Ela mastigou lentamente, pensativa. Meu irmão, ele é tudo o que eu tenho. Eu sei. Ela o olhou nos olhos.
Se você ferrar com a gente, eu juro que te mato. Renato segurou o riso. Combinado. Lara continuou comendo, ainda desconfiada, mas um pouco menos fechada. Renato percebeu que aquele era um pequeno avanço, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. E algo lhe dizia que o passado de Lara guardava fantasmas que ele nem sequer poderia imaginar. Renato acordou cedo na manhã seguinte. O céu ainda estava tingido de tons alaranjados quando ele saiu do quarto e encontrou a sala em completo silêncio. Será que Lara e Miguel tinham fugido? Por um momento, o pensamento causou um aperto estranho em seu peito. Mas, ao se aproximar do corredor, notou a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Lá dentro, Lara dormia no chão, enrolada em um cobertor fino, enquanto Miguel estava encolhido na cama, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo contra o mundo. Renato franziu o senho. Por que diabos ela estava no chão? Ele caminhou até a cozinha e começou a preparar café. Sabia que aquele momento de paz duraria pouco. Lara não era o tipo de pessoa que relaxava facilmente, e estava certo. Poucos minutos depois, ouviu passos lentos. Lara apareceu na entrada da cozinha, os cabelos bagunçados e os olhos semicerrados de sono. "Você fez café?" ela perguntou desconfiada. "Fiz." Ela puxou uma cadeira e se sentou à mesa, esfregando os olhos. "Você sempre acorda cedo?" "Costume," ela bufou. "Rico tem cada mania esquisita." Renato ergueu uma sobrancelha, servindo uma xícara para ele e outra para ela. "Você dormiu no chão." Ela pegou o café e deu um gole. "E daí?" "Tem uma cama ali." Lara deu de ombros. "Não estou acostumada com cama." Renato não respondeu de imediato. Sabia que discutir aquilo não levaria a nada. A vida de rua endurecia as pessoas. Era como vidro quebrado. Cada pedaço se encaixava de um jeito diferente, mas nunca voltava a ser como antes. Miguel apareceu logo depois, os olhos ainda pesados de sono. Assim que viu Renato e a mesa posta, hesitou. "Pode sentar," Renato disse. "Fiz café para vocês também." O menino lançou um olhar incerto para Lara, como se esperasse uma aprovação. Quando ela assentiu, ele puxou uma cadeira e começou a comer em silêncio. O ar entre eles ainda era carregado de desconfiança, mas havia algo novo ali também, uma sensação frágil de pertencimento. E Renato sabia que bastava um movimento errado para aquilo se despedaçar. "Vocês têm alguma escola para frequentar?" ele perguntou, quebrando o silêncio. Lara largou o pão que segurava e o encarou como se ele tivesse dito algo absurdo. "Escola?" "Sim." Ela soltou uma risada curta e seca. "Você acha que a gente tem tempo para a escola?" Renato cruzou os braços. "Vocês ainda são crianças, precisam estudar. A gente precisa comer," Lara rebateu. "E escola não bota comida na mesa." Renato franziu os lábios. "Talvez não, mas pode te dar um futuro." Lara bufou, empurrando a xícara de café para o lado. "Eu já vi gente estudar e acabar na rua do mesmo jeito. Isso aí não é garantia de nada." Miguel ficou em silêncio, apenas observando a discussão. Renato percebeu que Lara estava na defensiva. Para ela, a escola devia parecer um mundo completamente distante da sua realidade, e convencê-la a tentar seria um desafio. "E se eu te dissesse que posso garantir comida, moradia e segurança enquanto você estuda?" Ele tentou. Lara estreitou os olhos. "Você quer o quê? Adotar a gente agora?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato não sabia o que responder. Era isso o que ele queria? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas algo dentro dele disse que a ideia não era absurda. Lara riu de forma amarga. "Relaxa, tiozão. Não precisa inventar que vai salvar nossas vidas. Isso aqui é temporário, né?" Ela disse a palavra como se estivesse lembrando a si mesma. Temporário. Como se tudo na vida fosse passageiro. Como se ela já tivesse aprendido, da pior forma possível, que nada durava para sempre. Renato sentiu um incômodo no peito. "Eu não sei," ele respondeu honestamente. Lara desviou o olhar, cruzando os braços. "A gente devia ir embora."
Miguel parou de mastigar. Lara? Ela ignorou o irmão e levantou-se da cadeira. Renato percebeu que aquele era um momento decisivo. Se os deixasse sair por aquela porta, talvez nunca mais os visse. E isso o apavorava mais do que deveria. Se você quiser ir, eu não vou impedir, ele disse a voz controlada. Mas Miguel pode ficar. Ela congelou. O quê? Ele merece um lugar seguro, comida, um futuro. A mandíbula dela travou. Ele não fica sem mim. Então fique também. Lara respirou fundo, como se tentasse conter um impulso. Renato não sabia o que estava passando pela cabeça dela, mas via a tensão em seus olhos. Ela queria confiar, mas algo dentro dela a impedia. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Eu gosto daqui. Lara olhou para o irmão. Ele a encarava com aqueles olhos grandes e inocentes. A gente nunca teve um lugar assim. A voz dele era baixa. Lara apertou os lábios. Renato percebeu o dilema que ela enfrentava. E não disse mais nada. A decisão precisava ser dela. Lara ficou ali, de pé, imóvel. Os segundos se arrastaram como uma eternidade. Então, sem dizer uma palavra, ela puxou a cadeira e voltou a se sentar. Renato escondeu o alívio que sentiu, mas sabia que aquilo ainda não era uma vitória. Os laços estavam sendo formados, mas eram frágeis como vidro. E qualquer movimento errado poderia quebrá-los para sempre. O telefone tocou no meio da tarde. Renato estava revisando alguns documentos no escritório de seu apartamento quando o som interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para a tela, número desconhecido. Atendeu com hesitação. Alô? Senhor Moura? Aqui é Clara Andrade, assistente social do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia sobre a presença de 2 crianças em sua residência. Precisamos conversar. Renato sentiu o estômago revirar. Denúncia? Sobre o que exatamente? Ele perguntou, tentando manter a calma. Prefiro discutir pessoalmente. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? Renato respirou fundo. Sim. Ótimo. Vejo você às 10 horas na sede do Conselho Tutelar. A ligação terminou. Renato ficou parado, encarando o telefone, tentando processar. Alguém os denunciou. Mas quem? Sua mente imediatamente voltou para aquele homem nojento, Rogério. Será que ele queria se vingar? Renato passou a mão no rosto. Independente de quem tivesse feito a denúncia, aquilo significava problemas sérios, porque legalmente ele não tinha direito nenhum sobre Lara e Miguel. E agora, isso poderia separá-los para sempre. Lara apareceu na sala pouco depois, franzindo o senho ao ver a expressão fechada de Renato. Que cara é essa? Renato se virou para ela, ponderando se deveria contar de imediato. Mas conhecendo Lara, ela preferia ouvir a verdade. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia. Eles sabem que vocês estão aqui. O corpo dela enrijeceu. E o que isso significa? Renato soltou o ar lentamente. Que eles podem decidir levá-los para um abrigo. Lara prendeu a respiração. Não. Lara, não! Ela repetiu, os olhos se arregalando. Eles vão separar a gente. Renato se aproximou. Eu vou tentar impedir. Ela mordeu o lábio com força, visivelmente lutando contra um pânico crescente. Eu não vou voltar para um abrigo, ela murmurou. Eu prefiro fugir. Renato a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. Você não precisa fugir. Então me diz o que vai acontecer. Me diz que eles não vão me separar do Miguel. Renato queria prometer isso, queria garantir a ela que nada mudaria, mas não podia mentir. Eu não sei, Lara, ele disse com sinceridade, mas eu vou lutar por vocês. Ela o encarou por um longo momento, a respiração acelerada, então soltou um riso amargo. Você não entende. Me ajuda a entender. Ela desviou o olhar, cruzando os braços. O sistema não se importa com a gente, nunca se importou. Renato sentiu um aperto no peito. Dessa vez, eu me importo. Os olhos dela encontraram os dele. Por um instante havia algo ali, uma rachadura no muro que ela erguera por anos. Mas, como sempre, ela a consertou rapidamente. Lara virou-se de costas. Isso não vai acabar bem.
Renato não respondeu, porque no fundo ele também temia isso. E se perdesse Lara e Miguel para o sistema? Ele não permitiria, mas sabia que aquela batalha estava apenas começando. No dia seguinte, Renato dirigiu até a sede do Conselho Tutelar, um prédio cinza e sem vida no centro da cidade. A sala de espera era fria, os móveis desgastados. O cheiro de papel velho e café requentado pairava no ar. Depois de alguns minutos, uma mulher de meia idade, óculos retangulares e expressão séria, apareceu. "Senhor Moura?" Renato se levantou. "Sou eu. Venha comigo." Ele a seguiu até uma sala pequena, onde se sentou diante de uma mesa cheia de documentos. Clara Andrade o analisou por um instante antes de falar. "O senhor tem ciência de que está abrigando 2 crianças sem nenhuma autorização legal?" Renato respirou fundo. "Tenho." "Então sabe que isso pode ser considerado sequestro, caso não esteja dentro da lei." Renato manteve a calma. "Eu não sequestrei ninguém. Eu os encontrei nas ruas e ofereci abrigo. Eles aceitaram por vontade própria." Clara entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Isso não muda o fato de que eles são menores de idade e, sem um responsável legal, devem ser encaminhados para um abrigo." Renato sentiu o estômago revirar. "Separados?" Clara hesitou. "Provavelmente sim." Renato segurou a mesa com força. "Você tem ideia do que isso significa para eles?" A assistente social ajustou os óculos. "Sei que é difícil, Sr. Moura, mas regras existem por um motivo." Renato respirou fundo. Ele não podia permitir aquilo. Então, disse as palavras que mudariam tudo. "E se eu entrar com um pedido de guarda?" Clara franziu a testa. "Guarda? Sim, quero a custódia legal dos 2. Ela o encarou por um longo momento. "O senhor sabe o que isso envolve? Me explique." Clara pegou uma pasta e começou a folhear papéis. "Para iniciar um processo de guarda, você precisa passar por uma avaliação psicológica, comprovar que tem condições financeiras e emocionais para criá-los e apresentar um histórico de vida adequado." Renato assentiu. "O que mais?" "Precisa demonstrar um vínculo com as crianças. O juiz precisa acreditar que a adoção é a melhor opção para elas." Renato cruzou os braços. "Quanto tempo isso leva?" Clara suspirou. "Sem um vínculo biológico, meses, talvez 1 ano ou mais." A resposta foi como um soco no estômago. Renato não podia esperar tanto tempo. Clara fechou a pasta. "Eu vou ser honesta com você. Pela sua condição financeira, o senhor pode contratar advogados e agilizar o processo. Mas mesmo assim, não há garantias." Renato assentiu lentamente. "Mas é possível." Ela respirou fundo. "É difícil, mas possível." Renato se levantou. "Então eu vou fazer isso." Clara o analisou por um instante e depois pegou um papel, escrevendo um nome. "Se estiver realmente decidido, procure essa advogada. Ela tem experiência em casos assim." Renato pegou o cartão. "Marina Albuquerque, obrigado." Ele saiu da sala com um objetivo claro. Lutaria até o fim por Lara e Miguel. Eles não voltariam para o sistema. Não enquanto ele estivesse vivo para impedir. Quando Renato chegou ao apartamento, Lara estava sentada no sofá, balançando o pé freneticamente. Ela se levantou assim que ele entrou. "O que aconteceu?" Renato jogou a chave sobre a mesa. "Eles querem mandar vocês para um abrigo." Lara sentiu o peito apertar. "Eu disse, eu sabia que isso ia acontecer." "Mas eu não vou deixar." Ela franziu o senho. "Como assim?" Renato respirou fundo. "Eu vou pedir a guarda de vocês." O silêncio que se seguiu foi intenso. Miguel apareceu na porta do corredor, os olhos arregalados. "Você quer ser nosso pai?" Ele perguntou, a voz frágil. Renato travou. Ele não sabia, mas sabia que não queria que eles fossem para longe. "Eu quero garantir que vocês fiquem seguros." Lara piscou algumas vezes, como se processasse a informação. Então, deu um passo para trás. Isso não faz sentido." "Por quê?" Ela o olhou com uma expressão que Renato não conseguia decifrar. "Porque ninguém nunca quis a gente antes."
Aquelas palavras atingiram Renato como uma lâmina no peito. E naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa para provar a Lara e Miguel que agora eles tinham alguém que queria. O escritório da advogada ficava em um prédio discreto no centro da cidade. Renato entrou no elevador, o peito apertado, a mente acelerada com o peso da decisão que havia tomado. A guarda de Lara e Miguel. Era estranho. Ele nunca havia planejado ter filhos novamente. Depois da morte de sua filha, sequer cogitou essa possibilidade, mas agora não podia imaginar uma realidade onde aquelas crianças fossem levadas de sua vida. O elevador parou no andar certo e Renato seguiu pelo corredor até a porta de vidro fosco com o nome da advogada gravado em dourado: Marina Albuquerque, especialista em direito da família. Ele respirou fundo e entrou. Senhor Moura, certo? Uma mulher de cabelo escuro, preso em um coque e olhos observadores, o cumprimentou. Isso, ela indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Me diga exatamente o que deseja. Renato se acomodou, os dedos entrelaçados. Quero a guarda de 2 crianças. Lara, 11 anos, e Miguel, 7. Eles viviam nas ruas até recentemente, mas foram descobertos pelo Conselho Tutelar. Se eu não agir rápido, vão ser enviados a um abrigo e separados. Marina assentiu, pegando um bloco de notas. Você tem algum parentesco com eles? Nenhum. Ela ergueu os olhos. Isso torna o processo mais difícil. O juiz pode questionar por que um homem sem qualquer vínculo biológico deseja a guarda de 2 crianças. Eu sei, mas quero tentar. Marina estudou Renato por um instante. Você tem ideia do que isso significa? Tenho. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. O processo pode levar meses, talvez anos. Você terá que provar sua capacidade emocional e financeira. Passará por entrevistas, visitas de assistentes sociais e avaliações psicológicas. E mesmo assim, pode não conseguir. Renato sustentou o olhar dela. Eu não tenho escolha. Marina inclinou a cabeça, avaliando-o. Então vamos começar. Ela puxou um formulário e começou a preencher. Qual é a situação da família biológica deles? Renato hesitou. Eles não têm ninguém. Marina ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Ele pensou na mãe que Lara mencionara. A mãe os abandonou há 3 anos. O pai, se é que existe, nunca apareceu. Marina anotou algo no papel. Então precisamos declarar abandono materno. O juiz exigirá uma investigação para confirmar isso. Renato sentiu um peso no peito. A mãe deles. Por mais que odiasse pensar nisso, ele sabia que Lara ainda carregava esperanças de encontrá-la. Mas esperanças nem sempre significavam realidade. Quando Renato chegou ao apartamento naquela noite, Lara estava sentada no sofá, os braços cruzados, o olhar perdido na televisão desligada. Ela nem sequer virou a cabeça quando ele entrou. Você ficou fora o dia todo. Renato largou as chaves na mesa. Estava resolvendo coisas importantes. Sei, o tom dela era carregado de desconfiança. Ele se sentou no outro sofá. Contratei uma advogada. Lara soltou uma risada nasalada. E para quê? Para conseguir a guarda de vocês. Dessa vez ela virou a cabeça e o olhou nos olhos. E se eu não quiser isso? Renato franziu a testa. O que quer dizer? Lara cruzou os braços com mais força. Eu já sei como isso vai terminar. Como? Você vai passar por tudo isso e quando perceber que é difícil, vai desistir. Vai largar a gente num canto qualquer como todo mundo fez. Renato sentiu o peito apertar. Eu não sou todo mundo, Lara. Ela riu de forma amarga. Todo mundo diz isso. Renato tentou conter a frustração. Se eu fosse te abandonar, já teria feito isso. Lara balançou a cabeça. Você não entende. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. A minha mãe prometeu voltar. Renato ficou em silêncio, esperando. Eu tinha 7 anos quando ela nos deixou num abrigo. Lara continuou. Disse que voltaria em 1 semana. Os dedos dela apertaram os próprios braços, como se quisesse se agarrar a alguma memória. A primeira semana passou, depois 1 mês, depois 1 ano, e ela nunca voltou.
A voz dela vacilou levemente. Eu ficava na janela esperando. Toda vez que alguém entrava no abrigo, eu achava que era ela, mas nunca era. Ela olhou para baixo. E então eu entendi. Ela nunca quis voltar, ela nunca gostou da gente. Renato sentiu um nó se formar na garganta. Lara, não precisa dizer nada. Só quero que saiba que eu não caio mais nesse papo de promessa. Renato respirou fundo. Eu não sou sua mãe. Eu sei. Mas todos são iguais no final. Aquela frase ficou ecoando na mente de Renato muito depois que Lara saiu da sala. A madrugada chegou silenciosa. Renato dormia quando um barulho estranho o despertou. Era um som engasgado, abafado. Ele se levantou de imediato e caminhou até o quarto das crianças. A cena fez o sangue dele gelar. Miguel estava deitado, tremendo violentamente. Seu corpo estava encharcado de suor e sua pele estava pálida demais. Lara estava ajoelhada ao lado dele, os olhos arregalados de pavor. Ele não está bem, ela gritou assim que viu Renato. Renato ajoelhou-se rapidamente ao lado do menino. A respiração dele estava fraca, o corpo quente como fogo. Há quanto tempo ele está assim? Renato perguntou, já pegando Miguel no colo. Ele começou a suar faz umas horas, mas agora piorou. Renato não perdeu tempo. Pegue um casaco, vamos para o hospital. Lara obedeceu imediatamente, o medo estampado no rosto. Em menos de 5 minutos eles estavam no carro, atravessando as ruas em alta velocidade. Renato segurava Miguel no banco de trás, sentindo o corpo pequeno estremecer contra o seu. Lara mordia os lábios até quase sangrar. Ele vai morrer? Ela perguntou, a voz baixa, quase inaudível. Renato apertou Miguel contra si. Eu não vou deixar. Aquelas palavras eram uma promessa que ele não quebraria. A sala de espera do hospital era iluminada demais, fria demais. Lara estava sentada na ponta de uma das cadeiras, balançando as pernas compulsivamente, a expressão fechada. Renato caminhava de um lado para o outro, esperando a médica voltar. Os minutos se arrastavam como horas, até que finalmente a porta se abriu. A doutora se aproximou, tirando os óculos. O quadro dele é grave, mas está estável agora. Ele teve uma infecção severa, provavelmente devido à baixa imunidade. Lara fechou os olhos como se quisesse afastar aquele medo de dentro dela. Renato apertou os punhos. Ele vai se recuperar? Sim, mas se tivesse chegado um pouco mais tarde, poderia ser fatal. Lara tremeu. Renato olhou para a menina ao seu lado e sentiu um peso esmagador no peito. Se Miguel tivesse adoecido na rua, se ele não estivesse ali para ajudá-los. Renato fechou os olhos, tentando conter a revolta. Ele se virou para Lara e colocou as mãos nos ombros dela. Você entende agora? Ela piscou. O quê? Renato a encarou nos olhos. Eu não vou desistir de vocês. Os olhos dela tremeram. Ela abriu a boca para falar algo, mas fechou novamente. Pela primeira vez, Lara não tinha uma resposta pronta. E pela primeira vez, talvez ela começasse a acreditar que essa história poderia ser diferente. A tensão na sala de espera do fórum era quase palpável. Renato estava sentado em uma das cadeiras de madeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Lara e Miguel não estavam ali. Por recomendação da advogada Marina, ele enfrentaria essa primeira audiência sozinho. Uma audiência que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo e olhou para Marina, que organizava alguns documentos com uma precisão meticulosa. Quanto tempo isso deve durar? Renato perguntou, tentando esconder a inquietação. Depende. Se o juiz considerar que há razões suficientes para conceder a guarda provisória, pode ser rápido, mas se houver muitas objeções... Ela deu de ombros. Pode se arrastar por meses. Renato franziu a testa. Isso não pode demorar tanto. Marina suspirou. Eu entendo sua pressa, Renato, mas esse processo não depende só de nós. O juiz precisa estar convencido de que você é a melhor opção para essas crianças. Renato sentiu o peito apertar. Ele sabia que era a melhor opção. Mas como provar isso para um sistema que via tudo de maneira fria e burocrática?
Antes que pudesse responder, a porta da sala de audiência se abriu. "Senhor Moura?" o oficial chamou. "Podem entrar." Marina deu um leve sorriso. "Vamos lá." Eles se levantaram e entraram na sala. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos bem presos em um coque, expressão firme, porém sem traços de frieza. Seu nome, doutora Helena Vasconcelos, era respeitado nos tribunais da cidade. Ela observou Renato por alguns segundos antes de falar. "Senhor Moura, recebi seu pedido de guarda provisória de Lara e Miguel Rodrigues. Seu perfil não é o típico para um tutor. Quero entender o que o motiva." Marina tomou a palavra primeiro. "Meritíssima, meu cliente encontrou essas crianças em situação de abandono. Ele lhes ofereceu abrigo e segurança, e em poucos dias ficou evidente o vínculo emocional entre eles. A separação neste momento seria extremamente prejudicial." A juíza olhou para Renato. "Senhor Moura, o senhor mora sozinho?" "Sim." "Já teve filhos?" Renato sentiu um aperto no peito. "Sim, minha filha faleceu há 3 anos. Doutora Helena fez uma breve anotação antes de continuar. "O senhor entende que cuidar de 2 crianças não é um ato de caridade momentânea?" "Entendo." Ela entrelaçou as mãos sobre a mesa. "Então me diga, por que quer fazer isso?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato sabia que precisava ser honesto. Ele respirou fundo. "Porque pela primeira vez em muito tempo eu sinto que tenho um propósito." A juíza ergueu os olhos. Renato continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu passei anos vivendo no piloto automático. Minha filha morreu, minha esposa morreu. Eu fiquei sozinho. Trabalhei, ganhei dinheiro, viajei, mas nada tinha significado." Ele respirou fundo antes de continuar. "Até encontrar Lara e Miguel. Eles não tinham ninguém, e no fundo, eu também não tinha ninguém. Mas de alguma forma, quando estamos juntos, isso muda." Os olhos da juíza analisaram cada detalhe de sua expressão. "Então não é apenas sobre ajudar as crianças?" "Não." Ele segurou o olhar dela. "É sobre nos salvarmos mutuamente." O silêncio na sala era absoluto. Marina sorriu sutilmente. Doutora Helena inclinou-se para a frente. "O senhor entende que a guarda provisória não é uma garantia de adoção definitiva?" Renato assentiu. "Sim." A juíza olhou para o outro lado da mesa, onde uma representante do conselho tutelar estava sentada. "Qual a posição do conselho sobre isso?" A mulher consultou algumas anotações antes de responder. "O senhor Moura tem condições financeiras e estrutura para oferecer um ambiente seguro. No entanto, seu histórico como tutor é inexistente. O sistema precisa ter certeza de que essa não é uma decisão impulsiva." Renato trincou o maxilar. A juíza ficou em silêncio por alguns segundos. Então, olhou para Marina. "Advogada, vocês têm como apresentar evidências do vínculo entre eles?" Marina assentiu. "Sim, meritíssima. Tenho registros médicos mostrando que Renato foi responsável pelo atendimento de Miguel no hospital. E também relatos de vizinhos que viram as crianças sob seus cuidados. Além disso, solicitamos um parecer psicológico preliminar que pode ser anexado ao processo." Doutora Helena folheou os documentos que Marina entregou. Depois de alguns minutos, fechou a pasta e olhou para Renato. "Senhor Moura, eu preciso refletir sobre esse caso. Tomarei minha decisão nos próximos dias." Renato sentiu um peso esmagador no peito. Dias? Ele queria respostas agora, mas não podia fazer nada além de esperar. Naquela noite, Lara não estava em casa quando Renato chegou. Miguel estava no sofá, assistindo TV. "Onde está sua irmã?" Renato perguntou, sentindo um aperto no peito. "Saiu." Renato franziu a testa. "Saiu para onde?" "Não sei. Ela só disse que precisava pensar." Renato olhou para o relógio. Já passava das 9. Um incômodo começou a crescer dentro dele. Pegou o telefone e tentou ligar, mas o celular de Lara estava desligado. Sem pensar 2 vezes, pegou a chave do carro e saiu para procurá-la.
Ele dirigiu pelas ruas escuras, sentindo a inquietação aumentar. Lara tinha o costume de fugir quando se sentia sufocada. Ele sabia disso, mas algo parecia diferente dessa vez. Quando finalmente a encontrou, ela estava sentada na calçada de um parque, os braços ao redor dos joelhos. Renato parou o carro e saiu. Você quer me matar do coração? Lara ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Eu não sabia se voltava. Renato parou. O que você quer dizer com isso? Ela fungou, desviando o olhar. Eu ouvi você no telefone com sua advogada. Ouvi você dizendo que a juíza pode recusar a guarda. Renato sentiu um nó no peito. Lara, eu só queria me preparar, porque eu sei que no fim ninguém fica. Renato se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto com as mãos. Olha para mim. Ela hesitou, mas o fez. Eu não vou desistir de vocês. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. E se não der certo? Renato respirou fundo. A gente tenta de novo. Lara piscou rapidamente. Você promete? Renato segurou o rosto dela com mais força. Eu prometo. O coração dela bateu mais rápido. Era difícil acreditar. Difícil confiar, mas pela primeira vez, talvez ela quisesse acreditar que poderia ser diferente. Renato passou um braço ao redor dela e a puxou para um abraço. E Lara não resistiu. A ligação veio no início da tarde. Renato estava sentado em seu escritório, revisando alguns contratos, mas sua mente estava longe. Desde a audiência, cada minuto parecia uma eternidade. Quando o telefone tocou, seu coração deu um salto. Ele atendeu imediatamente. Senhor Moura, aqui é Clara Andrade, do Conselho Tutelar. Ele segurou a respiração. Sim, houve uma breve pausa antes da resposta. A juíza deferiu o pedido de guarda provisória. O ar pareceu sair dos pulmões de Renato de uma vez. O quê? A partir de agora, Lara e Miguel estão legalmente sob sua responsabilidade temporária. A decisão final ainda dependerá do processo de adoção, mas por enquanto, as crianças permanecerão com você. Renato fechou os olhos por um momento, sentindo um peso imenso ser retirado de seus ombros. Obrigado. Recomendo que mantenha contato regular com o serviço social e continue o acompanhamento médico de Miguel. A guarda provisória pode ser revogada caso haja qualquer problema. Entendido? A ligação foi encerrada e Renato ficou ali parado, tentando processar a notícia. Ele conseguiu. Lara e Miguel não seriam levados para um abrigo. Mas no fundo, ele sabia, essa batalha estava longe de acabar. Renato chegou em casa mais cedo naquele dia. Assim que entrou, encontrou Miguel no sofá, assistindo a um desenho animado. O menino se virou para ele, os olhos brilhando de expectativa. E aí? Renato sorriu. Arrume suas coisas, vocês vão ficar. Os olhos de Miguel se arregalaram. Mesmo? Mesmo? Lara, porém, franziu a testa. Mas e a adoção? Renato respirou fundo. Isso ainda vai levar um tempo. O juiz quer acompanhar como as coisas vão indo antes de tomar uma decisão final. Mas por enquanto vocês estão legalmente sob minha guarda. Lara cruzou os braços. Então não é definitivo? Não ainda. Mas eu não vou parar de lutar até ser. O garoto pulou do sofá, correndo para o corredor. Lara, a gente não vai mais embora. Renato ouviu os passos apressados da menina pelo corredor. Ela apareceu na sala, cruzando os braços. O que foi? Miguel deu um sorriso enorme. Ele conseguiu, a gente pode ficar. Lara piscou lentamente, como se não tivesse entendido. Ela olhou para Renato. A gente pode ficar... Por quanto tempo? A euforia de Miguel diminuiu ligeiramente. Renato prendeu a respiração. Por enquanto, a guarda é provisória, mas vou continuar lutando pela adoção definitiva. O rosto de Lara se fechou. Então não é certo. Renato passou a mão pelo cabelo. É o primeiro passo. Ela cruzou os braços com mais força. Eu sabia, sempre tem um mas. Miguel franziu a testa. Lara, nada é garantido, Miguel. Você ainda não aprendeu isso? O garoto abaixou a cabeça e Renato sentiu um aperto no peito. Lara, eu sei que é difícil confiar nisso, mas... Ela ergueu a mão, interrompendo-o.
Eu não quero falar sobre isso agora. Ela virou-se e entrou no quarto, batendo a porta atrás de si. Renato soltou um suspiro longo. Miguel olhou para ele. Ela não tá brava com você, ela só tem medo. Renato assentiu. Eu sei, mas isso não tornava tudo mais fácil. Nos dias seguintes, Miguel passou por mais exames médicos. A infecção que o levou ao hospital foi controlada, mas os médicos alertaram que sua saúde ainda era frágil. O tempo na rua afetou a imunidade dele, explicou o doutor. Ele precisa de alimentação adequada, um ambiente estável e acompanhamento médico regular. Renato garantiu que teria tudo isso, mas ele sabia que a única coisa que Miguel queria de verdade era a segurança de que nunca mais ficaria sozinho. E essa era a única promessa que Renato não podia fazer completamente, ainda. O apartamento de Renato era enorme, sofisticado, impecável. Mas não era um lar. As primeiras noites foram silenciosas. Renato percebeu que Lara demorava a dormir. Ele ouvia seus passos no corredor, o abrir e fechar da geladeira, o som baixo da TV. Ela não se sentia à vontade ali. Uma noite, ele foi até a sala e a encontrou sentada no chão, olhando pela janela. Você não consegue dormir? Ela deu de ombros. Não estou acostumada com camas grandes e lençóis macios. Renato se sentou ao lado dela. Vai se acostumar. Ela soltou um riso curto. Não sei se quero. Renato virou o rosto para ela. Por quê? Ela apertou os joelhos contra o peito. Porque se eu me acostumar, quando tudo acabar vai doer mais. Renato sentiu o peito apertar. Ela ainda não acreditava que poderia ter uma vida estável. Ele olhou para o céu escuro do lado de fora e falou com a voz calma. Eu vou fazer o possível para que isso não acabe. Lara permaneceu em silêncio, mas pela primeira vez ela não discordou. E isso já era um avanço. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Miguel ria mais. Ele gostava de assistir desenhos no sofá, enrolado em um cobertor, segurando um copo de leite com as duas mãos. Lara ainda era resistente, mas Renato notou que ela começava a baixar a guarda. Ela já não hesitava tanto em abrir a geladeira para pegar comida. Já não ficava tão tensa quando Renato saía de casa. Mas o medo ainda estava lá. Renato sabia que a confiança dela não viria com palavras. Ela precisava ver que ele não iria a lugar nenhum. E ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Uma noite, Lara estava na cozinha, pegando um copo de água, quando Renato passou por lá. Ele percebeu algo diferente nela. O que foi? Ela mordeu o lábio. Miguel me perguntou hoje se a gente pode decorar o nosso quarto. Renato piscou. Claro que pode. Ela o encarou. Você fala isso como se fosse óbvio. Por que é? Lara olhou para o copo em suas mãos. Então, se eu quiser pintar as paredes de roxo, eu posso? Renato riu. Se for esse o seu gosto. Ela hesitou. E se eu quiser pôsteres? Você pode escolher os que quiser. Lara ficou em silêncio por um longo momento. Então algo mudou em seus olhos. Pela primeira vez, ela começou a considerar a possibilidade de que talvez, só talvez, aquele lugar pudesse ser um lar de verdade. E Renato soube que ainda havia um longo caminho a percorrer. Mas pela primeira vez, ele sentiu que estava indo na direção certa. A escola parecia um prédio imponente demais para Lara. Era a primeira vez, em anos, que ela entrava em um lugar assim. O cheiro de tinta das paredes recém-pintadas, o barulho incessante de crianças correndo pelos corredores, os professores organizando os alunos. Tudo parecia estranho. Ela não pertencia àquele mundo, e ainda assim, ali estava ela. Renato caminhava ao lado dela e de Miguel, segurando uma pasta com os documentos necessários para a matrícula. Eu ainda acho que isso é uma péssima ideia, Lara murmurou. Você ainda nem tentou, Renato respondeu calmamente. Ela bufou, enfiando as mãos no bolso do moletom. Eu sou muito velha para isso. Você tem 11 anos? Exatamente.
Renato segurou um sorriso. Lara gostava de agir como se tivesse muito mais idade do que realmente tinha, mas a verdade era que ela ainda era uma criança, uma que nunca teve a chance de ser apenas uma criança. Eles foram recebidos pela diretora, uma mulher de cabelo grisalho e expressão gentil. Senhor Moura, sejam bem-vindos. Lara e Miguel foram aceitos em nossa escola. Espero que gostem de estar aqui. Miguel sorriu. Lara permaneceu em silêncio. Renato olhou para ela e percebeu o medo escondido sob sua máscara de indiferença. Ele sabia que esse seria um dos maiores desafios dela. E como sempre, Lara estava pronta para fugir antes mesmo de tentar. A turma de Lara era barulhenta. Os alunos estavam organizados em pequenos grupos, conversando animadamente sobre assuntos que ela não entendia. Ela entrou na sala e sentiu todos os olhares recaírem sobre ela. Era como se pudessem sentir que ela não pertencia àquele mundo. Ela se sentou no fundo da sala, mantendo a cabeça baixa. A professora sorriu para ela. Lara, seja bem-vinda. Ela apenas assentiu. Ao longo da aula, Lara percebeu o quanto estava atrasada. As crianças sabiam responder perguntas que ela nem entendia. Falavam de coisas que nunca tinha aprendido. Ela sentiu o estômago embrulhar. O que estava fazendo ali? Ela queria sair, correr. Mas então lembrou-se de Miguel. Se ele estava tentando, ela também podia tentar, mesmo que fosse difícil. Naquela noite, quando chegaram em casa, Renato percebeu que Lara estava mais calada do que o normal. Como foi? Ele perguntou. Uma droga, ela respondeu. Renato não insistiu. Em vez disso, pegou um embrulho em cima da mesa e o entregou a ela. Lara franziu a testa. O que é isso? Abra e descubra. Ela rasgou o papel devagar, e então seus olhos se arregalaram. Era um livro, o primeiro livro que já teve. Ela passou os dedos pela capa, sentindo a textura do papel. É seu, Renato disse. Para você ler quando quiser. Lara abriu o livro devagar, folheando as páginas. As palavras ali pareciam diferentes. Não era apenas um livro. Era algo que ela nunca teve a chance de possuir. Algo que era só dela. Por um longo tempo ela permaneceu em silêncio. Então, sem olhar para Renato, murmurou. Você pode me ouvir ler? Renato sentiu o peito apertar. Ele assentiu. Claro. Lara virou algumas páginas e começou a ler. A voz dela era hesitante no início. Algumas palavras saíam erradas, outras eram lidas rápido demais, mas ela continuou, e a cada frase sua voz se tornava mais firme, até que, sem perceber, ela estava realmente lendo. Renato a observou, percebendo o brilho em seus olhos. Aquele momento significava muito para ela, mais do que ele poderia imaginar. E naquela noite, quando Lara finalmente terminou a leitura e fechou o livro, ela sorriu. A tranquilidade nunca durava muito na vida de Lara. Nos últimos dias, ela começava a se sentir diferente. Não completamente segura, mas menos em alerta. O quarto já não parecia um lugar estranho. O cheiro do café de manhã já se tornava familiar. Até a escola, que inicialmente parecia um pesadelo, estava se tornando suportável. Mas tudo isso desmoronou na noite em que o passado bateu à porta. Era tarde da noite quando o interfone tocou. Renato estranhou. Ninguém o procurava àquela hora. Lara e Miguel já estavam dormindo, então ele caminhou até o aparelho e atendeu. Sim? A voz do porteiro veio carregada de hesitação. Senhor Moura, tem um homem aqui embaixo pedindo para falar com você. Diz que é um conhecido da Lara. O sangue de Renato gelou. Como ele se chama? Rogério. Renato sentiu o estômago revirar. O pesadelo de Lara, o homem que machucou ela. Ele apertou os punhos. Não deixe ele subir. Ele disse que é importante, que se o senhor não descer, pode se arrepender. Renato respirou fundo, lutando contra o impulso de descer e simplesmente arrancar aquele homem dali à força. Mas sabia que não podia agir com raiva. Tinha que pensar. Ele pegou o celular, ligou para Marina, sua advogada, e explicou a situação. Isso é sério, Renato. Não o enfrente sozinho.
Quer que eu chame a polícia? Ainda não. Vou ver o que ele quer primeiro. Marina suspirou. Tenha cuidado. Renato pegou um casaco, guardou o celular no bolso e desceu. A luz amarelada da entrada do prédio iluminava a figura esguia de Rogério. O homem tragava um cigarro barato, um sorriso cínico estampado no rosto magro. Seus olhos analisaram Renato da cabeça aos pés. Então você é o cara que pegou a garota para criar. Renato cruzou os braços. O que você quer? Rogério soltou a fumaça lentamente. Eu só queria ver se ela estava bem. Renato manteve a expressão firme. Você não tem mais nada a ver com ela. O sorriso do homem aumentou. Você fala isso como se o mundo fosse tão simples, mas você não entende como as coisas funcionam, né, riquinho? Renato sentiu o maxilar travar. Se você acha que pode intimidá-la de novo, está muito enganado. Rogério deu uma risada baixa. Intimidar? Eu? Não, amigo. Só quero o que é meu por direito. Renato franziu a testa. O que isso significa? O homem deu um passo mais perto, jogando o cigarro no chão e esmagando-o com o pé. Significa que Lara me deve. Ela sabe disso. Você pode encher ela de livros e roupinhas caras, mas a dívida dela não desapareceu. Renato sentiu um impulso incontrolável de partir para cima dele, mas se manteve firme. Quanto? Rogério ergueu uma sobrancelha. O quê? Quanto você acha que ela te deve? O traficante sorriu surpreso. Ah, então agora temos um acordo? Apenas me diga. Rogério fingiu pensar. 10 mil. Renato soltou um riso seco. Você acha que eu sou burro? O homem deu de ombros. Você é rico e está se metendo onde não devia. Então, ou paga e resolve essa história, ou... Bem, você não quer que algo ruim aconteça com a menina, quer? A ameaça fez um fogo subir pelo corpo de Renato. Ele deu um passo à frente, seu rosto agora a centímetros do de Rogério. Se eu ver você perto dela novamente, se eu souber que você está rondando a nossa casa, você vai desejar nunca ter cruzado o meu caminho. Os olhos de Rogério brilharam com um traço de surpresa, mas ele logo riu, recuando. Beleza, chefia. Não precisa ficar nervoso, era só uma conversa. Ele começou a andar para longe, mas antes de desaparecer na escuridão da rua, virou-se e lançou um último olhar para Renato. Ah, e manda um beijo para Lara. Diz que ela está mais bonita do que nunca. Renato cerrou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram na palma da mão. Isso ainda não tinha acabado, e ele não deixaria aquele homem chegar perto de Lara nunca mais. Quando Renato voltou ao apartamento, Lara estava de pé na sala, os olhos arregalados. Ela segurava uma faca de cozinha com as mãos trêmulas. Renato congelou ao vê-la daquela forma. Lara, ele estava aqui, não estava? A voz dela era um sussurro carregado de terror. Renato fechou a porta e caminhou devagar até ela. Sim, mas ele já foi embora. Ela respirava rápido, quase ofegante. Ele disse alguma coisa? Ele vai voltar? Renato tirou a faca de suas mãos com cuidado e a colocou na mesa. Eu não vou deixar ele te machucar. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Você não entende? Renato sentiu o peito apertar. Então me explica. Ela piscou rapidamente, as lágrimas escorrendo. Rogério não perdoa. Se ele acha que alguém deve algo a ele, ele cobra. E ele nunca esquece. Renato segurou os ombros dela. Eu não sou ele, Lara, e eu não vou deixar que ele te toque. Ela abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Eu não quero voltar para lá. Ele a puxou para um abraço. No começo, ela resistiu, mas então se entregou completamente. E Renato soube, naquele instante, que faria qualquer coisa para protegê-la. Isso era uma guerra, e ele não perderia. Renato sabia que precisava agir rápido. Rogério era um perigo real. Se ele ameaçou, ele cumpriria. Na manhã seguinte, Renato entrou em contato com Marina, sua advogada. Precisamos de uma medida protetiva contra esse homem, ele disse, a voz carregada de urgência. Marina suspirou do outro lado da linha. Podemos solicitar uma ordem de restrição, mas isso pode complicar a guarda provisória. Renato franziu a testa. Como assim?
O Estado pode alegar que o ambiente não é seguro. Você pode ser visto como alguém incapaz de garantir a proteção das crianças. Renato fechou os olhos, sentindo a frustração crescer. Então qual é a solução? Ficar parado e esperar que ele ataque? Não, mas precisamos agir com estratégia. Vou reunir os documentos e ver a melhor abordagem legal. Mas, Renato, você precisa estar preparado. Isso pode atrair a atenção do juiz e dos assistentes sociais de um jeito que não queremos. Renato apertou o telefone com força. Ele não podia perder Lara e Miguel, mas também não podia deixá-los em risco. Quando ele desligou, encontrou Lara sentada na varanda, os joelhos dobrados contra o peito. O olhar dela estava perdido no horizonte. Renato se aproximou devagar. Você não foi para a escola hoje. Ela não respondeu de imediato. Eu não consegui dormir. Renato se sentou ao lado dela. É sobre Rogério, não é? Lara abaixou a cabeça. Ele não desiste. Nunca desiste. Renato respirou fundo. Eu estou cuidando disso. Ela riu sem humor. Você acha que pode resolver tudo só porque tem dinheiro? Não, mas eu posso tentar. Lara ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, ergueu os olhos para ele. Por que você se importa tanto comigo? A pergunta o atingiu como um soco. Renato piscou algumas vezes, surpreso. O que quer dizer com isso? Lara apertou os braços ao redor dos joelhos. Você podia ter seguido sua vida, podia ter ignorado quando me viu naquela noite. Mas em vez disso, você está aqui, brigando por mim. Ela o encarou com olhos brilhantes. Eu só quero entender. Por quê? Renato engoliu seco. Ele nunca tinha parado para pensar nisso daquela forma. Mas agora, diante dela, a resposta veio naturalmente. Porque você me lembra daquilo que perdi. Lara franziu a testa. Renato suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu perdi minha filha, Lara, e depois disso, nada mais fazia sentido. Eu passei anos existindo, mas sem viver de verdade. Ele olhou para ela. Mas então eu te encontrei. E pela primeira vez eu senti que ainda podia sentir. Lara mordeu o lábio. Eu não sou sua filha. Renato assentiu. Eu sei, mas isso não significa que você não seja importante para mim. O silêncio entre eles foi profundo. Então, devagar, Lara encostou a cabeça no ombro dele. E naquele instante, Renato soube que nenhuma decisão judicial mudaria o que ele sentia por ela. Ela já era parte da sua família. Ele só precisava convencer o mundo disso. A notícia chegou em um telefonema inesperado. Renato estava no escritório quando o celular vibrou. Marina, sua advogada, parecia hesitante do outro lado da linha. Encontramos um parente biológico de Miguel. Renato parou de respirar por um instante. Quem? Uma tia-avó. O nome dela é Dolores. Ela mora no interior e tem a guarda legal de outro sobrinho neto. Descobrimos quando o sistema cruzou os dados. Ela quer conhecer Miguel. O peito de Renato apertou. Ele sempre soube que essa possibilidade existia, mas não esperava que acontecesse tão cedo. Isso significa que vão tirá-lo de mim? Marina suspirou. Não necessariamente. Mas legalmente, um parente biológico tem prioridade na guarda. Se ela provar que pode cuidar dele, será difícil impedir. Renato sentiu o chão desmoronar. Ele agradeceu rapidamente e desligou, sentindo o peso da realidade sobre seus ombros. Como ele diria isso para Lara? Lara estava no sofá, brincando com Miguel quando Renato entrou na sala. Ela percebeu na hora que algo estava errado. O que foi? Renato respirou fundo. Encontraram uma parente de Miguel. O sorriso de Lara sumiu imediatamente. Ela olhou para o irmão, depois para Renato. O quê? Uma tia-avó. Ela quer conhecê-lo. Miguel franziu a testa. Eu tenho uma avó? Renato se ajoelhou ao lado dele. Não uma avó, exatamente, mas uma parente que pode querer te levar para morar com ela. Lara levantou-se num pulo. Não! Renato olhou para ela com calma. Lara! Não, não, não! Ela começou a andar de um lado para o outro. Eles vão tirar ele de mim. Miguel olhou para a irmã, assustado.
Lara, eu não posso deixar isso acontecer. Ele é tudo o que eu tenho. Renato se levantou. Ninguém disse que isso vai acontecer. Lara encarou Renato, o rosto vermelho de raiva e medo. Você pode impedir isso? Renato abriu a boca para responder, mas não conseguiu. E aquele silêncio disse tudo. Lara passou as mãos no rosto, tremendo. Eu sabia que isso ia acontecer. Nada dura, nada. Ela saiu correndo para o quarto e bateu a porta com força. Miguel olhou para Renato, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não quero ir embora. Renato se ajoelhou na frente dele e segurou suas pequenas mãos. Eu sei, campeão, eu sei. Mas naquele momento ele não sabia o que fazer para impedir. No dia seguinte, Marina organizou um encontro entre Miguel e Dolores em um café discreto. A mulher era de estatura baixa, cabelos grisalhos e olhos gentis. Ela segurava um lenço com as mãos trêmulas enquanto analisava o menino diante dela. Você se parece tanto com o seu pai quando era pequeno, ela disse, a voz embargada. Miguel apenas assentiu, tímido. Renato observava tudo de perto, atento a qualquer sinal de desconforto no garoto. Dolores olhou para Renato. Eu sei que ele está bem com você, mas ele tem sangue da minha família. Eu quero levá-lo para casa. Renato sentiu o estômago revirar. E Lara? A mulher suspirou. Eu não posso cuidar dos dois, mas Miguel ainda é pequeno. Ele pode ter uma vida nova comigo. Renato fechou os punhos. E Lara? Ela só deveria aceitar perder o irmão como se não significasse nada? Ele olhou para Miguel. O que você acha? O menino mordeu o lábio. Eu não sei. Dolores estendeu a mão sobre a mesa. Você gostaria de conhecer a minha casa? Miguel hesitou, depois assentiu. O juiz folheou os documentos antes de olhar para Miguel. O ideal seria que vocês ficassem juntos, mas sua tia-avó demonstrou condições para cuidar de você. Queremos ouvir sua opinião. Lara segurou a respiração. Miguel olhou para ela, depois para Renato, depois para o juiz. Eu quero ir. O coração de Lara apertou. Miguel, o menino sorriu fraco. Eu sei que você está segura com Renato e acho que preciso tentar conhecer minha família. Lara sentiu vontade de chorar, mas apenas assentiu. E naquele instante, Renato soube que a despedida era inevitável. No dia em que Miguel partiu, Lara não saiu do quarto. Renato bateu na porta. Lara, nenhuma resposta. Ele girou a maçaneta e entrou. Lara estava sentada no chão, o olhar fixo em um ponto qualquer da parede. Ele foi embora, ela murmurou. Renato sentiu o peito doer. Ele se ajoelhou ao lado dela. Ele não foi para sempre. Lara apertou os punhos. Você não entende. Renato respirou fundo. Então me explica. Os olhos dela finalmente se encontraram com os dele. Primeiro foi minha mãe, depois foi o abrigo. Agora é Miguel. Ela engoliu em seco. Eu sou sempre a que fica. Renato sentiu um nó na garganta. Ele segurou a mão dela com força. Eu estou aqui. Ela não respondeu. E eu não vou te deixar. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Você não pode prometer isso. Renato segurou o rosto dela com as duas mãos. Posso. E eu prometo. Lara mordeu o lábio com força. E pela primeira vez, ela não fugiu do abraço dele. Ela apenas fechou os olhos e ficou ali, permitindo-se acreditar. Nem que fosse só por um instante. A estrada parecia infinita. Lara olhava pela janela, observando as árvores passarem como borrões. O rádio tocava baixo, mas ela não prestava atenção na música. Renato dirigia em silêncio. Ele raramente ficava sem palavras, mas algo na viagem parecia deixá-lo diferente. Para onde estamos indo? Lara finalmente perguntou. Renato apertou levemente o volante. Para minha antiga casa. Ela franziu a testa. Você não mora mais lá? Ele balançou a cabeça. Não. Depois que minha família morreu, nunca mais voltei. Lara ficou quieta. Ela entendia o que era evitar lugares que te lembravam do que perdeu. Mas então, por que estavam indo para lá agora? Quando chegaram, Lara arregalou os olhos.
A casa era enorme, diferente de qualquer lugar que ela já tinha visto. Uma construção clássica, com grandes janelas e um jardim que, apesar de abandonado, ainda mantinha um ar imponente. Renato ficou parado por um momento, apenas olhando. Foi aqui que tudo aconteceu, ele murmurou. Lara analisou seu rosto. Havia algo ali que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia menor, como se a casa tivesse o poder de reduzi-lo a apenas um homem quebrado. Renato destrancou a porta e entrou. O cheiro de madeira antiga e poeira tomou conta do ambiente. Lara o seguiu, os olhos absorvendo cada detalhe. Móveis cobertos por lençóis. Fotos antigas em porta-retratos empoeirados. Era um museu de lembranças. Renato caminhou lentamente até um corredor. Lara percebeu que suas mãos tremiam. Ele parou diante de uma porta branca. Hesitou. Então girou a maçaneta e entrou. Lara seguiu atrás dele e assim que viu o que havia dentro, entendeu. Era um quarto infantil. As paredes eram lilazes, decoradas com adesivos de estrelas. Uma estante cheia de livros infantis tomava um dos cantos. E na cama, uma boneca esquecida ainda descansava sobre o travesseiro. Lara engoliu em seco. Era o quarto dela, né? Renato não respondeu de imediato. Ele andou até a estante e passou os dedos sobre os livros. Ela amava histórias, ele disse, a voz baixa. Lara ficou perto da porta, observando-o. Ele nunca falava sobre a filha. Mas agora, ali, naquele quarto congelado no tempo, ele parecia pronto para dividir a dor. Como era o nome dela? Renato respirou fundo. Isabela. Lara olhou ao redor. E o que aconteceu com ela? O silêncio pesou. Então, Renato sentou-se na cama e finalmente disse as palavras que nunca conseguira dizer em voz alta. Um acidente de carro. Lara se aproximou devagar. Você dirigia? Ele balançou a cabeça. Não, mas eu deveria estar lá. Os olhos de Lara se estreitaram. O que quer dizer? Renato olhou para as próprias mãos. Isabela e minha esposa saíram para comprar um presente de aniversário para mim. Eu disse que ia junto, mas acabei ficando preso no trabalho. Lara sentiu um aperto no peito. Renato fechou os olhos. Elas nunca voltaram para casa. O silêncio na sala era absoluto. Lara nunca tinha ouvido Renato falar com tanto peso na voz. Você se culpa por isso? Ela perguntou. Renato ergueu os olhos para ela. Todos os dias, ela mordeu o lábio. Sabia o que era carregar peso demais nos ombros. Eu não conheci sua filha, Lara disse. Mas, se ela gostava de histórias, então aposto que odiaria o final que você está escrevendo para si mesmo. Renato piscou, surpreso. Lara suspirou e deu de ombros. Você ainda está preso nesse dia, como se sua vida tivesse acabado junto com a dela. Renato abaixou a cabeça. Talvez tenha acabado. Lara cruzou os braços. Então por que você me salvou? Ele ergueu o olhar. O quê? Se sua vida tivesse acabado, você nunca teria se importado comigo. Renato ficou em silêncio. Lara caminhou até a estante e pegou um dos livros infantis. Você já leu esse livro? Renato assentiu. Li para ela muitas vezes. Lara abriu as páginas e se sentou no chão. Então lê para mim agora. Renato hesitou, mas então pegou o livro das mãos dela, sentou-se ao lado e começou a ler. A voz dele tremia no início, mas conforme as palavras iam preenchendo o silêncio do quarto, o peso da dor começou a se transformar em algo diferente. Algo que lembrava cura. E pela primeira vez, o passado não parecia tão insuportável. O telefone tocou na manhã seguinte. Renato atendeu imediatamente, o coração acelerado. Senhor Moura? Era Marina, sua advogada. O tribunal marcou a audiência final. Renato prendeu a respiração. Para quando? 2 dias. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. 2 dias. Era isso. O dia em que tudo seria decidido. Lara ficaria com ele. O sistema permitiria que continuassem juntos? Ou ele perderia tudo? A incerteza era um peso esmagador. Renato! A voz de Marina o tirou do transe. Estou aqui. Precisamos conversar. Agora.
Marina organizou os papéis na mesa, analisando cada detalhe do processo. Precisamos estar preparados para qualquer argumento do juiz, ela disse. Há boas chances, mas ainda há riscos. Renato cruzou os braços. Que tipo de riscos? Ela suspirou. O histórico de Lara, o tempo nas ruas, o envolvimento com Rogério. O juiz pode alegar que ela precisa de um ambiente mais estável. Renato sentiu o maxilar travar. Eu sou esse ambiente estável. Eu sei disso, mas precisamos convencer o tribunal. Ela deslizou um papel na direção dele. Quero que Lara fale. Renato franziu a testa. O quê? Se ela testemunhar e disser ao juiz o que sente, isso pode mudar tudo. Renato hesitou. E se ela não quiser? Marina cruzou os dedos sobre a mesa. Então teremos que lutar sem essa peça-chave. Mas, Renato, o impacto de uma criança falando sobre o que significa ter uma família pode ser imenso. Ele respirou fundo. Sabia que Lara odiava falar sobre seus sentimentos, mas isso poderia salvá-los. Naquela noite, Renato encontrou Lara sentada na varanda, o olhar perdido no horizonte. Ele se sentou ao lado dela. Tem algo importante que preciso te pedir. Ela não desviou os olhos do céu. O quê? Renato escolheu as palavras com cuidado. Quero que você fale na audiência. O corpo dela enrijeceu. Falar? Sim. Contar ao juiz o que essa casa significa para você. O que significa estar aqui? Ela cruzou os braços. Eles não vão se importar com o que eu digo. Você está errada. Ela bufou. Você acha que minha história emociona as pessoas? Que vou falar algumas palavras bonitas e pronto, tudo se resolve? Renato manteve o olhar firme. Eu acho que só você pode dizer ao juiz por que isso importa. Ela apertou os lábios. E se eu não quiser? Renato suspirou. Então, eu vou lutar do mesmo jeito. Mas eu preciso que você saiba que sua voz tem poder. Lara ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente murmurou. Eu vou pensar. Era o máximo que Renato podia pedir. O tribunal estava lotado. Renato usava um terno escuro, tentando esconder a tensão. Lara estava ao seu lado, inquieta, mexendo nos próprios dedos. Quando chamaram o caso, Marina caminhou na frente e eles entraram na sala. O juiz, um homem de expressão séria, ajustou os óculos e olhou para os documentos à sua frente. Senhor Moura, estamos aqui hoje para decidir se a guarda definitiva da menor Lara Rodrigues será concedida. O senhor tem algo a dizer antes de ouvirmos as alegações? Renato se levantou. Sim, meritíssimo. Quero apenas reforçar que desde que Lara entrou na minha vida, ela se tornou minha família. Eu nunca quis substituir ninguém, nunca quis forçá-la a nada, mas ao longo dos últimos meses percebi que o amor não depende de laços de sangue. O juiz o observou atentamente. A defesa tem algo a acrescentar? Marina assentiu. Sim, gostaríamos de chamar Lara Rodrigues para testemunhar. Renato prendeu a respiração. Ele não sabia o que ela faria. Lara olhou para ele. Então respirou fundo e se levantou. Ela tinha decidido falar. O silêncio na sala era absoluto, enquanto Lara caminhava até o banco das testemunhas. O juiz a analisou. Senhorita Rodrigues, sabe que está aqui para falar a verdade? Ela assentiu. Sei. Marina se aproximou. Lara, pode nos contar o que significa para você morar com Renato Moura? Lara ficou em silêncio por um instante. Então, respirou fundo e começou a falar. Durante muito tempo, eu acreditei que ninguém ficava. O juiz inclinou-se levemente para a frente. Minha mãe foi a primeira a me deixar. Disse que voltaria, mas nunca voltou. Depois foi o abrigo. Disseram que eu e meu irmão ficaríamos juntos, mas queriam nos separar. Então, nós fugimos. Ela mordeu o lábio. Depois veio Rogério. Ele dizia que cuidava da gente, mas só nos usava. Renato sentiu o peito apertar. Lara respirou fundo. Então, um dia encontrei Renato. Eu pensei que ele seria como todos os outros, mas ele ficou. A sala continuava em silêncio. Eu tentei afastá-lo. Tentei dizer que ele iria embora como todos os outros, mas ele não foi.
Ele me ensinou coisas que eu nunca imaginei ter. Os olhos dela brilharam. Me ensinou que um lar não é um lugar, mas uma pessoa. Renato sentiu um nó na garganta. Lara olhou para o juiz. Eu não sei o que vai decidir, mas pela primeira vez eu quero ficar. Ela engoliu em seco. Eu quero ter uma casa. Houve um murmúrio baixo na sala. Marina sorriu, satisfeita. O juiz observou Lara por um longo tempo. Então, ajeitou os óculos e disse: vou considerar isso em minha decisão. Lara voltou para o lugar ao lado de Renato. Ele pegou sua mão e apertou levemente. A batalha ainda não tinha terminado, mas agora eles estavam mais perto da vitória do que nunca. A sala do tribunal estava silenciosa. Renato sentia o coração martelando no peito enquanto o juiz folheava os papéis, os óculos escorregando levemente pela ponta do nariz. Lara estava ao seu lado, imóvel. As palavras dela ainda pareciam ecoar no ambiente. Eu quero ter uma casa. Agora tudo dependia da decisão daquele homem à sua frente. O juiz pigarreou antes de falar. Após revisar todas as evidências apresentadas e considerando o depoimento da menor, este tribunal tomou uma decisão. Renato segurou a respiração. O pedido de adoção de Lara Rodrigues pelo Sr. Renato Moura é aprovado. Por um momento o mundo parou. Renato piscou, processando o que havia acabado de ouvir. Aprovado. Lara não seria levada para longe. Ela não estaria mais sozinha. O peito de Renato se encheu de alívio e emoção ao mesmo tempo. Ele virou-se para Lara, esperando uma reação. Mas ela continuava ali, sentada, paralisada. Os olhos fixos no juiz, como se não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Lara, Renato sussurrou. Ela piscou rapidamente, então, sem aviso, as lágrimas começaram a cair. Ela levou as mãos ao rosto, tentando esconder o choro, mas era incontrolável. Ela tremia, o corpo pequeno sacudindo de soluços abafados. Renato nunca a tinha visto chorar. Nunca. Mas ali estava ela, quebrando diante dele. Renato abriu os braços, e Lara, pela primeira vez, não fugiu. Ela se jogou contra ele, agarrando seu casaco com força, enterrando o rosto em seu peito. Os soluços vinham descontrolados, como se anos de dor estivessem finalmente encontrando um caminho para sair. Renato passou os braços ao redor dela, segurando-a firme. Você está segura agora, ele murmurou. Lara não respondeu, apenas continuou chorando, e Renato soube que aquele não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, de finalmente pertencer a algum lugar, de finalmente ter uma casa. A vida de Lara sempre foi feita de despedidas. Ela aprendeu a não se apegar, a não esperar que algo durasse. Mas agora, pela primeira vez, não havia mais para onde fugir. Ela era oficialmente Lara Moura, e isso assustava e confortava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte à audiência, Lara acordou com uma sensação estranha. Paz. Ela se virou na cama, olhando para o teto. Algo dentro dela havia mudado. Havia um nome, um lar. Havia alguém que não iria embora. Ela levantou-se e foi até a cozinha, onde Renato preparava café. Ele olhou para ela e sorriu. Bom dia, filha. O coração de Lara deu um salto. Filha! Ela nunca tinha sido chamada assim. Ela puxou uma cadeira e pegou uma fatia de pão. Isso vai ser estranho por um tempo, ela admitiu. Renato riu. Eu sei. Mas você tem todo o tempo do mundo. Ela olhou para ele. Pela primeira vez ela acreditou nisso. Os dias seguintes foram diferentes. Lara percebeu que começou a rir mais, que começou a deixar Renato abraçá-la sem se encolher, que começou a se permitir ser feliz. Ela e Renato passaram tardes redecorando seu quarto. Ela escolheu pôsteres coloridos, pintou a parede de azul escuro e encheu as prateleiras de livros novos. Parece um quarto de verdade agora, ela disse. Renato sorriu. Sempre foi o seu quarto. Ela o olhou de canto. Você nunca pensou em desistir de mim? Renato largou o pincel e se sentou ao lado dela. Nunca. Lara desviou o olhar. Ela ainda não sabia como processar isso, mas sabia que gostava da sensação.
Naquela noite, Renato levou Lara para jantar fora. Ela estranhou no começo. Eu achei que jantares assim eram para comemorações. Renato sorriu. E o que acha que estamos fazendo? Lara olhou para a mesa bem posta, para o restaurante aconchegante, para o homem que agora era seu pai. Então, respirou fundo e sorriu. Talvez pela primeira vez, ela pudesse acreditar que o futuro poderia ser bom. Lara achava que o passado finalmente tinha ficado para trás. Os dias começaram a parecer leves. Ela tinha uma casa, um nome, alguém que se importava de verdade. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. E naquela noite, ele voltou para buscá-la. Renato estava terminando de lavar a louça quando ouviu um barulho estranho vindo da frente do apartamento. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ele secou as mãos rapidamente e foi até a porta olhando pelo olho mágico. Nada. Mas a sensação de perigo não passou. Ele caminhou até a varanda, abriu a porta de vidro e olhou para a rua lá embaixo. Foi quando viu Rogério, encostado em um carro preto, cigarro pendurado nos lábios, olhando diretamente para o prédio. Renato sentiu o sangue ferver. Aquele desgraçado não tinha ido embora, e agora ele queria algo: Lara. Naquela noite, Lara foi dormir cedo. Ou pelo menos era o que Renato achava. Na verdade, ela estava acordada, olhando para o teto, perdida em pensamentos. Então ouviu algo. Um barulho leve vindo da janela. Seu corpo imediatamente ficou em alerta. Ela se sentou na cama, os ouvidos atentos. Outro som. Dessa vez mais perto. Seu coração disparou. Ela se levantou devagar e caminhou até a janela. Foi quando o pânico a atingiu. Uma silhueta escura estava do lado de fora, no beiral. Antes que ela pudesse reagir, a janela foi aberta com força. E então, mãos ásperas a agarraram. Lara tentou gritar, mas uma mão suja cobriu sua boca. Quietinha, garotinha. A voz sussurrou em seu ouvido. O cheiro de cigarro, o tom asqueroso. Era Rogério. Ele veio buscá-la. Lara se debateu com todas as forças, mas ele era mais forte. Ele a puxou para fora, tentando arrastá-la para a sacada vizinha. Mas antes que conseguisse, a porta do quarto explodiu para dentro. Renato não pensou. Ele apenas agiu. Assim que viu Rogério tentando arrastar Lara, seu corpo entrou em modo de ataque. Com um único impulso, ele avançou, agarrando o traficante pelo colarinho. Rogério não teve chance. Renato o empurrou com toda a força contra a parede, o impacto fazendo um quadro cair no chão. "Você ousou entrar na minha casa?" Os olhos de Rogério estavam arregalados, mas ele tentou sorrir. "Relaxa, chefia. Só vim buscar o que é meu." Renato sentiu um ódio cego tomar conta dele. Esse homem tirou tudo de Lara. E agora, queria fazer isso de novo, não dessa vez. Com um soco certeiro, Renato acertou o rosto de Rogério. O criminoso cambaleou, levando a mão ao rosto enquanto tentava se recompor. Mas antes que pudesse reagir, Renato o segurou de novo e o jogou contra a estante, derrubando livros no chão. Lara estava no canto do quarto, os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto Renato daquele jeito. "Você nunca mais vai encostar nela." A voz de Renato era fria, mortal. Mas Rogério apenas riu, mesmo visivelmente machucado. "Você acha que pode me parar?" Renato cerrou os punhos. "Eu não acho. Eu tenho certeza." O barulho chamou a atenção dos vizinhos. Alguém bateu na porta. "Está tudo bem aí?" Renato não desviou os olhos de Rogério. Acabou. O homem limpou o canto da boca e recuou um passo. "Beleza, chefia. Você venceu essa." Ele deu um último olhar para Lara. "Mas lembre-se, eu sempre volto." Renato avançou de novo, e dessa vez foi Lara quem o segurou. "Não." A voz dela era firme. "Ele não volta mais." E pela primeira vez, Rogério percebeu isso. Ele perdeu. Renato pegou o telefone. "Alô, polícia, preciso de uma viatura no meu endereço." O criminoso xingou baixinho, sabendo que seu tempo acabou. Ele tentou fugir, mas não havia mais para onde correr. Meia hora depois, Rogério estava dentro de um camburão, algemado, gritando promessas vazias. Renato assistiu à cena com os braços cruzados.
Finalmente, aquele homem estava fora de suas vidas. Ele sentiu um alívio imenso, mas então olhou para Lara. Ela estava sentada no sofá, ainda tremendo. Ele caminhou até ela. Ele não pode mais te machucar. Ela não respondeu. Renato se ajoelhou na frente dela. Acabou. Lara piscou rapidamente, como se tentasse acreditar nisso. Então, devagar, ela assentiu. O último fantasma do passado finalmente desapareceu. E pela primeira vez, Lara estava realmente livre. A casa estava silenciosa naquela noite. Depois de tudo que aconteceu com Rogério, depois da adrenalina e do medo, o silêncio parecia estranho. Renato observava Lara do outro lado da sala. Ela estava sentada no sofá, abraçando os joelhos, o olhar perdido. Ela estava livre, mas ainda não sabia como se sentir sobre isso. Renato sabia que não podia forçá-la a falar, mas dessa vez foi ela quem quebrou o silêncio. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. Renato franziu a testa. O quê? Lara ergueu o olhar. Que eu ia me sentir segura. Renato sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Eu prometi que ia te proteger. Ela soltou um riso curto, sem humor. Muita gente já me prometeu coisas antes. Renato não respondeu, porque ele sabia que era verdade. Mas então ela suspirou. Só que você cumpriu. Renato olhou para ela. Lara desviou o olhar, claramente desconfortável. Mas então, baixinho, quase como um sussurro, ela disse: Obrigada, pai. O mundo parou. Renato piscou. Ele não sabia se tinha ouvido certo, mas Lara não repetiu. Ela apenas ficou ali, fingindo que não tinha acabado de chamá-lo assim. Renato engoliu seco, sentindo um nó se formar na garganta. Mas ele não precisava que ela dissesse de novo. Uma vez, já era o suficiente. Ele passou um braço ao redor dela e, dessa vez, ela não se afastou. Lara finalmente tinha uma família. E Renato finalmente tinha uma filha. A vida de Lara sempre foi feita de despedidas. Mas pela primeira vez, ela estava começando algo novo. E dessa vez, não havia mais para onde fugir. 2 meses depois da audiência, Renato estacionou o carro em frente a uma casa cercada por um jardim verde e bem cuidado. Lara olhou pela janela. É aqui? Renato sorriu. É aqui. Ela saiu do carro, olhando para a casa. Diferente do apartamento sofisticado onde moraram antes, essa casa parecia real. A varanda tinha cadeiras de madeira, as janelas eram grandes e deixavam a luz entrar. O portão rangeu levemente quando Renato o abriu. O que acha? Ele perguntou. Lara analisou tudo por um instante. Então, deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Acho que posso me acostumar. Renato riu. Que bom, porque você já tem um quarto aqui. Lara olhou para ele, fingindo desinteresse. Pintamos de azul de novo? Se quiser, pintamos de roxo dessa vez. Ela franziu o nariz. Azul tá bom. Renato riu mais uma vez. Eles entraram juntos na casa, deixando o passado para trás. Naquela noite, Lara estava sentada na varanda quando Renato apareceu com um telefone. Tem alguém que quer falar com você. Ela franziu a testa. Quem? Renato entregou o telefone. Do outro lado, uma voz familiar soou hesitante. Lara! Seu coração deu um salto. Miguel! Ela se levantou imediatamente. Oi, maninha. Lara segurou o telefone com força. Como você tá? Miguel riu baixinho. Bem, a casa da tia Dolores é grande. Ela me deixou plantar um pé de manga no quintal. Lara sorriu. Isso é legal. Houve um momento de silêncio antes de Miguel sussurrar. Eu sinto sua falta. Os olhos de Lara arderam. Ela limpou a garganta. Eu também. Renato observava a cena de longe, respeitando o momento. Então Lara respirou fundo e disse: Você pode me ligar sempre que quiser, tá? Miguel sorriu do outro lado da linha. Eu sei. Naquela noite, antes de dormir, Lara parou na porta do quarto de Renato. Ele olhou para ela, surpreso. O que foi? Ela hesitou. Então, caminhou até ele e o abraçou. Renato ficou sem reação por um instante. Mas então,
A envolveu com força. Foi um abraço diferente de todos os outros. Dessa vez não era medo, não era dor, era amor. Quando Lara se afastou, ela sorriu. Boa noite, pai. O coração de Renato parou por um instante. Ele sorriu, passando a mão no cabelo dela. Boa noite, filha. E naquela noite, Lara dormiu, sabendo que nunca mais estaria sozinha. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!